Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Bruno Galvão e da professora Marisa Araújo. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos. Professora Marisa, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, estou ótima. Espero que todos estejam bem em casa. Ótimo. Então, conta pra gente quais foram os temas das aulas de hoje. Ok. O quarto ano, em comemoração aos 300 anos de Minas, né? A gente trabalhou sobre o calendário agrícola mineiro, associando aí a astronomia e também a astrologia com o ciclo de colheita, de plantio, né? Que os agricultores usam aí muito. Aprendemos o sistema excretor no quinto ano, né? Que mostra aí a produção da urina, né? Que é um processo aí de limpeza mesmo do sangue, né? Que nós temos aí algumas substâncias que são nocivas, que são tóxicas, têm que ser eliminadas aí durante o processo de excreção. E aprendemos, dando continuidade ao estudo do sistema nervoso, pelo sexto ano, nós fomos aí para o caminho das drogas, como que as drogas, elas funcionam, como que elas podem estimular, né? Aí o circuito cerebral, ou então até mesmo tem algumas drogas que são depressoras, né? Então, essa influência da droga aí no sistema nervoso. Ótimo. Então, agora que relembramos os temas da professora Marisa, nós vamos voltar para as nossas perguntas. A primeira pergunta aqui é do Vinícius, da escola Bento Gonçalves. Abraço para você, Vinícius. É de Matozinhos, segundo ano. Professor, por que não pode colocar prato de ferro no micro-ondas? Bom, obrigado por sua pergunta, Vinícius. Basicamente, o micro-ondas ele vai ter ondas eletromagnéticas que vão trabalhar fazendo com que as moléculas de água contidas nos alimentos se agitem. E essa agitação vai fazer com que haja a formação de um tipo de energia que é o calor. Então, é a ideia de aquecer um alimento. Agora, não só o ferro, como qualquer outro material metálico que você colocar dentro do micro-ondas, o que você vai ter vai ser refletida essa energia eletromagnética, o que pode causar faíscas, causar um incêndio. Então, não pode colocar nenhum tipo de material metálico dentro do micro-ondas. O micro-ondas, ele agita moléculas de água. Todo alimento tem moléculas de água. O material metálico, ele é um material sólido, que não tem moléculas de água, e ele vai refletir essa onda eletromagnética do micro-ondas. Perfeito. E agora a dúvida é da Esther, da escola Menino Jesus de Praga, de Caratinga, do quarto ano. Quais são as fases da Lua, professora? Explique também o que é eclipse solar e eclipse lunar. Ok. Bruna? Ela é Esther. A Esther. Esther, tudo bem? Esther, olha só, as fases da Lua são 4, né? Nós temos a Lua crescente, nós temos a Lua cheia, nós temos a Lua minguante e nós temos a Lua nova, tá? A Lua nova, ela não é visível, tá? Porque ela está numa posição, né, que o lado iluminado dela fica voltado para o Sol e a Terra fica voltada para o lado que está escuro da Lua. Então a gente não enxerga a Lua nova. A Lua cheia, né, que nasce aí por volta das 18 horas, é a Lua mais bonita, né, que a gente tem maior encantamento, onde você vê toda a parte iluminada do Sol na Lua, aqui da Terra, tá? E depois a Lua vai então, ela nasce aí por volta de 18 horas, depois a próxima fase, que é a minguante, tá? Vai ser por volta da meia-noite, que vai começar a aparecer a Lua minguante, para depois ir a Lua nova, que nasce aí de manhã, em torno das 6 horas. Agora, em relação a eclipse lunar e eclipse solar, nós temos que pensar aí que nós temos o planeta Terra girando ao redor do Sol, temos a Lua girando ao redor da Terra e também ao redor do Sol, juntamente com a Terra, e em alguns momentos um astro pode fazer
sombra no outro. Como assim? No eclipse solar, a Lua, ela fica entre o Sol e a Terra. Então eu tenho o Sol, a Lua e a Terra. Então essa Lua, ela vai fazer uma sombra na Terra. Tá? Então, e se a Terra estiver nessa região aí de sombra, chamada de umbra, vai ter um eclipse total. Se ela estiver numa região com a sombra mais fraca, que é a penumbra, vai ter aí um eclipse parcial. E no caso do eclipse lunar, agora é o contrário, a Terra que vai ficar entre o Sol e a Lua. Então, a Lua vai ficar na região de sombra da Terra, tá? E aí é a mesma coisa, tem a região umbral, que vai ser um eclipse total, e a região de penumbra, que vai ser um eclipse parcial. Perfeito. E agora vamos responder a Rosiane dos Santos, da Escola Professor Afonso Neves, de Belo Horizonte, 2º ano. Abraço para você, Rosiane. Professor Bruno, o champignon que colocamos no estrogonofe pode ser considerado um cogumelo? Me deu uma fome agora, viu, Rosiane? E um estrogonofe com champignons, esse estrogonofe seu é bom mesmo, viu? Sim, o champignon é uma espécie de cogumelo, sim, é uma resposta bem simples. E só para não ficar assim totalmente fechado, me deu uma vontade enorme de comer estrogonofe. Obrigado por sua pergunta. Essa pergunta na hora do almoço? Ah, puxa vida, hein? E agora a dúvida é do Luiz Fernando Ayala, Colégio Martins Pena, Nova Iguaçu, 7º ano. Já esteve aí conosco no primeiro bloco. Qual é a diferença, professora, entre ilícitas? Ilícitas deve ser drogas? Drogas. É. Ah, ok. Drogas lícitas e ilícitas. Algumas drogas, elas são permitidas por lei. Como, por exemplo, vamos pensar nos fármacos, né? Se a pessoa vai tomar aí um medicamento analgésico, né? Ela vai tomar um antidepressivo, um remédio para dor, são drogas lícitas. Infelizmente, o álcool, né, Bruno? O álcool e o cigarro está na lista das drogas lícitas, quer dizer, se pode tomar, né, de forma liberada, mas também causam grandes prejuízos. As drogas ilícitas são aquelas que não são permitidas, como, por exemplo, heroína, crack, cocaína, tá? As anfetaminas. Então, são drogas aí que vão causar perturbações no sistema nervoso, tá? Ok. Vamos lá. 6º ano. Qual é o hormônio responsável pela sensação de prazer com o uso da droga, professor? Sou eu. Ah, desculpe, professora, Okay. diga. Ah, ok. Hormônios da sensação de prazer. Ok. Olha, é a dopamina, tá? Esse hormônio, ele é produzido quando você entra em contato com a substância que você sente um prazer com aquela substância, né? Essa dopamina, que ela é produzida numa região chamada área tegumentar central, tá? Depois ali tem o bulbo, a ponte, um pouquinho para cima no mesencéfalo, nessa região aí vai produzir a dopamina e ele vai agir lá no córtex, né? Dando aquela sensação de satisfação e de prazer. O pior é que o cérebro memoriza isso, tá? E você vai querer de novo ter aquela sensação de prazer, tá? Ótimo. 7º ano. Explique a diferença entre hifa e micélio. Ok, nós estamos falando então aqui de fungos, tá? Reino fungi. Bom, quando a gente pensa em hifa, a gente tem que pensar num filamento de células cilíndricas, multinucleadas. E várias hifas reunidas vão formar um micélio. Então, o micélio é um conjunto dessas hifas. Então, essa é a diferença, né? Um é um conjunto de hifas e a hifa seria a unidade que forma o micélio. Ok. 4º ano. Professora, cite alguns registros astronômicos mais antigos. Ok. A astronomia mais antiga, nós vamos voltar lá para 3000 a.C., com chineses, com sumérios, com egípcios, tá? Até mesmo babilônicos. E naquela época os registros astronômicos eram muito voltados para atividades práticas, necessidades mesmo de usar como relógio, marcar o tempo, usar como calendário, ok? Se localizar, né, com base na posição dos astros. E mais para frente, já uns 200 a 900 depois de Cristo, nós temos os maias, né, que eram povos também muito importantes.
que deixaram registros maravilhosos, eles já definiram com muita precisão, né, o ciclo lunar de 29 dias, né, o percurso da Terra em torno do Sol de 365 dias. Eles aproximaram e muito desses números e eles nem tinham nenhum instrumento para visualizar o céu. Então eram povos extremamente inteligentes, né, na matemática, na física, na medicina. Então esses foram os registros mais antigos em relação à astronomia. Ótimo, obrigada. Oparin mostrou como surgiu a vida, 9º ano. Bom, o Oparin, ele não mostrou como surgiu a vida, tá? Ele foi um dos cientistas que elaboraram uma hipótese para o surgimento de compostos orgânicos e, dentro dessa hipótese, ele considerou, então, que a partir de elementos muito simples, chamados de coacervados, poderia, a partir dali, ter surgido os seres vivos, as primeiras formas de vida, mas ele não mostrou isso, ele teorizou. Ele fez uma teoria, que foi uma das teorias mais aceitas até hoje. Alguns experimentos indicam que esse caminho está correto, mas ele apenas teorizou e não foi mostrado isso. Ótimo, obrigada. O que são drogas psicoativas, professora Marisa? Ok. São drogas que elas vão causar perturbações no sistema nervoso, alucinações, como, por exemplo, a maconha. Tá? O LSD, tá? A pessoa ela fica perturbada, ela tem visões, a visão distorcida dos objetos. Então essas são as drogas psicoativas, que agem no sistema psicológico aí da pessoa. Perfeito. Quais influências ambientais são importantes no plantio? Para mim também. Bem, a gente estudou aí o calendário agrícola mineiro, né? Onde a gente passeou um pouco aí na astronomia e na astrologia. Mas a gente sabe que toda planta, ela precisa de alguns fatores essenciais, né? Como luz, temperatura, tá? Também as condições ali do solo, né? Os nutrientes. Então a luminosidade, né? Que é a luz que eu acabei de dizer. Então essas são as condições ideais aí para o plantio, tá? Ok. 8º ano. Se um aparelho doméstico aquecer muito, é um problema, professor? Bom, se você está trabalhando com um aparelho resistivo, que é o caso de um ferro de passar roupa, de um chuveiro, a gente sabe que esses aparelhos são construídos para aquecer muito. Agora, qualquer aparelho que você tem em casa, mesmo estes, assim como um computador, um televisor, você sempre tem que estar atento. Você comprou um aparelho, sempre fica atento qual que é o normal daquele aparelho, né? É bom a gente ter essa atenção. Porque se um aparelho aquecer mais do que o normal, né? Se ele aquecer muito, pode ser um indicativo de um curto-circuito que é extremamente perigoso, porque quer dizer que tem corrente elétrica passando a mais ali em grande intensidade em algum dos componentes, por causa de alguma falha no aparelho, algum ponto ali que estragou. E aí é muito perigoso, porque pode gerar um curto, e esse curto pode gerar um incêndio, pode gerar um choque elétrico na pessoa. Então, é muito importante ter atenção, sim, aos aparelhos que não deveriam aquecer muito. Se eles começarem a aquecer muito, não utilize, leve ao técnico de eletrônica para verificar se esse aparelho está funcionando de forma correta. E às vezes é comum, professor Bruno, o telefone celular, quando a gente carrega o telefone, ele costuma, às vezes, aquecer muito. E aí dizem até que você não deve falar ao telefone quando você está carregando. Esse é um assunto importantíssimo, né, professora Marisa? Porque a gente teve casos de celulares explodindo no bolso das pessoas, pegando fogo na roupa das pessoas. Eu tenho medo. Isso tem a ver com um dispositivozinho do celular que controla quando ele está completamente carregado, na maioria das vezes. Quando esse dispositivo falha, continua entrando carga elétrica nesse celular, né, na bateria dele, mais do que essa bateria dá conta, então ele fica com uma carga maior, essa energia vai ser convertida em calor, que ela é mais energia do que ele suporta, e pode chegar até vazar, né? Ele inchar, vazar, e aí se esse conteúdo entrar em contato com o ar, ele é extremamente inflamável e você pode ter a queima. Realmente, se o aparelho celular aquecer muito, você também deve levar rapidamente num técnico. Se estiver aquecendo no seu bolso,
tira do bolso, porque é realmente perigoso. Não é normal um aparelho celular aquecer muito. Colocar no rosto, então, nem pensar se ele estiver quente. E não coloque um celular no rosto quando você está carregando ele ligado na parede. Por favor, não faça isso. Ô Bruno, só comentando aí, você explicou muito bem. Por exemplo, eu já não coloco o celular para carregar no sofá, por exemplo, né? Eu coloco no banheiro, na pia do banheiro, e evitar colocar de noite, porque de noite vai virar a noite ali e você não percebe nenhuma alteração, né? Então, melhor colocar durante o dia e numa superfície que não seja, por exemplo, inflamável, né? Então, sim, realmente, tem que tomar fogo, bastante cuidado mesmo. Perfeito. Ótimo, boas dicas para nós. 6º ano, o que é ópio e para que serve, professor? Ok. Ópio é uma substância que vem de uma planta, né, a papoula, e ela era usada por muito tempo, né, até os índios também usavam, para poder reduzir a dor, tá? É inicialmente usada para reduzir a dor, mas também é usada como uma droga aí, né, causando algumas sensações que as pessoas vão achar benéficas e vão acabar viciando. Então ela pode ser usada como droga também. Certo. 9º ano. O experimento de Miller era eficiente para a época? Ele ainda é válido, professor? Olha, apesar de ter sido num certo momento da história em que a gente não tinha a tecnologia, obviamente, que a gente tem hoje, o experimento de Miller foi um experimento muito bem feito, muito cuidadoso. E é um experimento cujos resultados são válidos até hoje. É claro que hoje, depois que os experimentos foram feitos por outros cientistas e com o desenvolvimento que nós temos, foi descoberto até que mais aminoácidos foram produzidos do que o que Miller tinha descrito. Se eu não me engano, ele descreveu em torno de 5, né? Aproximadamente 5 aminoácidos. Hoje a gente sabe que o experimento dele fez com que se formassem mais de 20 tipos de aminoácidos. Então foi um experimento excelente e que é válido até hoje, com certeza. Perfeito. O que é apogeu e perigeu? 4º ano. Ok. Bem, a Lua, ela se movimenta no céu, né? Ela tem, vamos dizer assim, um eixo, né? Que ela faz uma rotação e ela faz como se fosse um círculo, né? Na verdade é mais elíptico, tá? Então tem momentos que ela aproxima mais do Sol, fica mais distante da Terra, que a gente chama de apogeu, tá? E perigeu é quando nessa rotação aí ela aproxima mais da Terra e fica mais longe do Sol. Então, revendo, apogeu ela está mais longe da gente e perigeu ela está mais próxima. Na verdade, é um movimento de translação da Lua, né? Sim, exatamente. Porque às vezes o aluno pensa que não, o movimento de translação é só a Terra ao redor do Sol. Não, a Lua também tem um movimento de translação. Ela gira em torno da Terra e também do Sol, né? Muito obrigada, professores, porque estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!